Boa tarde a todos. Agradecemos a presença de vocês e também dos nossos irmãos desencarnados. E como nós vem aqui para um aprendizado, mais um trecho, mais um momento do Evangelho segundo o Espiritismo. Esse Evangelho é uma publicação, de Allan Kardec no ano de 1864, mas eu procuro sempre lembrar que não é um novo Evangelho, é o Evangelho de Jesus, explicado, sem os mistérios, pelos espíritos superiores, não é isso? Porque muita coisa ficou incompreendida, muita coisa foi esquecida do Evangelho. Então, os espíritos vieram para nos orientar, explicando principalmente as parábolas, que tem às vezes algo escondido do vulgo. Hoje, se bem-aventurados aqueles que são brandos e pacíficos. Essa frase eu diria assim, que ela incomoda um pouco a gente, Será que eu sou brando e pacífico realmente? Então, é uma chamada que Jesus diz, bem-aventurados aqueles que são brandos e pacíficos. E isso aí está no capítulo 9 do Evangelho. E esse item, aliás, essa lição, ela nos traz injúrias e violências, instruções dos espíritos, a afabilidade, a doçura, a paciência, obediência, a resignação e a cólera, São todos elementos que fazem parte, evidente, do ser humano, dos hábitos, do ser humano. E nós vamos começar por esse item, injúrias e violências. O que diz o Evangelho? Bem-aventurados aqueles que são brandos, porque eles possuirão a terra. Mateus que diz isso. Então, esse ensinamento de Jesus, ele prioriza a doçura, a moderação, a afabilidade, a mansuetude, a paciência. Tudo isso é principalmente com relação aos outros, aos semelhantes nossos. Porque nós convivemos, além da nossa família, nós convivemos em ambiente escolar, no ambiente de trabalho, nos meios sociais. Então, toda essa doçura, paciência, tolerância, essas relações que nós temos com os nossos semelhantes. Evidente, oposto isso, condena a violência, a cólera e toda a descortesia que a gente pode ter com os nossos irmãos. O planeta Terra, ele está se transformando num mundo de regenerador, um mundo de regeneração. E quando essa transição estiver terminada, completada, será um mundo melhor comparado com o que nós temos hoje. Então nós temos que merecer estar aqui numa próxima encarnação nesse mundo regenerador. E continua, toda palavra ofensiva exprime um sentimento contrário à lei do amor e da caridade, que deve regular as relações dos homens e manter entre eles a concórdia e a união. Então, nós não podemos esquecer que quando a gente está com raiva, destemperado, como se diz, desequilibrado, e toda palavra dita a alguém, ela pode gerar consequências desagradáveis naquele instante, podendo culminar, inclusive, aumentar isso, essa agressão verbal, e pode chegar até numa agressão física. Então, quando essa discussão entre duas pessoas ela é inflamada, então ela pode gerar consequências desagradáveis. Além disso, toda palavra ela cria formas de pensamento, porque o pensamento, por mais que a gente não esteja vendo, é matéria. Nosso pensamento é matéria. Quando uma mãe, que o seu filho vai para a escola, o filho pequeno, que ela chega a falar, meu filho, que Deus te proteja, naquele momento, a mãe está criando em volta da criança uma proteção, uma vibração rósea, pode-se dizer, que vai proteger aquilo. Então, é uma forma, pensamento de proteção, tá bem? E essas formas de pensamento, quando nós dirigimos a outra pessoa, e se a outra pessoa também estiver com raiva, o que acontece? Há uma afinidade das vibrações. E quando há uma afinidade entre duas frequências, elas se amplificam. É isso?
Então, quando você tem, estou dando um exemplo em caso de música, né, de som, se você tem uma frequência, por exemplo, de 440 Hz, quando você coloca outra frequência igual, aquele som amplifica. Então, se eu estou com raiva de alguém, naquele momento a discussão está inflamada, aquelas frequências vão bater e aquilo pode amplificar. E também o oposto também ocorre. Quando a gente está num ambiente com uma pessoa, agradecido naquele momento de estar junto de um ente querido, que você está dirigindo ou recebendo palavras de carinho e de afeto, essas vibrações também se multiplicam, se amplificam. E esse bem vai para os dois lados, tá? Então, é interessante a gente não aumentar, né, essas discussões, essa discórdia. Existe um ditado, não sei se aqui em Portugal é comum, no Brasil é muito comum, quando um não quer, dois não brigam, não é? E esse tem um certo sentido, essa frase. Se eu não me sinto ofendido, alguém me disse alguma coisa, eu não irei revidar. E se eu não revidar, consequentemente, eu não darei motivo para que a pessoa também revide. Então aquilo vai morrendo ali mesmo. Tá? Agora é difícil a gente fazer isso. Na teoria é muito fácil. Não é? Quando tiver uma discussão, eu vou ficar sereno. Mas isso é difícil acontecer. A gente tem uma tendência, né, natural do ser humano, tipo assim, não vou levar desaforo para casa. Né? Eu não posso deixar desse jeito. Eu tenho que responder à altura. Isso, meus irmãos, nos parece orgulho ferido. Isso se chama orgulho ferido. Então nós achamos que nós temos, né, naquele momento, temos razão. E isso é interessante. Nós temos razão. E eu vou contar rapidamente um caso do Chico, que ele foi abordado no trabalho dele por uma pessoa. E a pessoa, Chico, eu vim aqui para você me dar um passe. Eu estou precisando de mais de um passe. Aí o Chico falou, olha, minha irmã, eu estou num ambiente de trabalho. Eu não posso, aqui não é o lugar para eu poder te dar um passe. Mas lá na casa espírita à noite, você pode ir lá, que eu vou te atender. Né? Aí ela saiu pisando duro, não gostou, né, mas foi embora. Né? E chegou lá à noite, o Chico estava lá, ela chegou já, né? Antes de começar os trabalhos, ela já chegou e falou assim, você não vai me dar um passe? Né? E deu um tapa no Chico, sabe? Vamos lá, vamos para a câmara de passe. Aí a mulher entrou, o Chico ficou ali meio assim, né? Aí veio o Emmanuel, né? Aí o Chico reclamou para o Emmanuel, Emmanuel, o que você viu, André? Você não reparou, Emmanuel? Eu não estou com razão? Aí o Emmanuel falou assim, sim, Chico, você está com razão, mas ela tem a necessidade. Então é duro, né? Quer dizer, os ensinamentos de Emmanuel são muito, muito precisos. Então é difícil a gente tomar essa atitude de não querer revidar. Né? Então, dependendo desse pensamento que nós dirigimos ao nosso irmão, ele pode prejudicar ou auxiliar a pessoa, dependendo dessas vibrações e dependendo também se ele está em condições de receber aquilo. Tá? Porque se você quer mal uma pessoa que é boa, aquele pensamento vai e volta para você. O que diz Jesus por essas palavras? Bem-aventurados aqueles que são brandos, porque eles possuirão a terra. O Evangelho relata que Jesus estava dizendo, nessa época, e serve para hoje, que a terra é empoderada por muitas pessoas más, que prejudicam os brandos e pacíficos, não é? Porque a estes faltam o necessário, enquanto aos maus tem o supérfluo. Contudo, quando há a lei de caridade, a lei de amor, né, na humanidade, quando acontecer isso, quando a Terra, né, está sendo promovida a isso, aí não, se não houver mais egoísmo, né, o fraco e o pacífico não serão explorados pelos fortes, né, nem sacrificados, e sim auxiliados por aqueles que têm condições mais difíceis. Né. Tal terá o estado da Terra quando, segundo a lei do progresso, a promessa de Jesus, ele tornar-se um mundo feliz, pela expulsão dos maus. Isso vai acontecer, como já aconteceu com os exilados de Capela. Espíritos naquele planeta ali, naquela constelação, que tinham um grande adiantamento tecnológico, científico, mas não tinham um grande adiantamento moral. Então eles saíram, né? Saíram de lá.
dessa constelação, desse planeta, e vieram para a Terra. Na época ainda nós éramos homens das cavernas. Vieram aqui como um aprendizado, né? Então também na Terra também vai acontecer isso. Isso não vai acontecer com as pessoas encarnadas, e sim desencarnadas, né? Quando desencarna, tá? Dependendo da frequência que ele está, dependendo da vibração dele, ele pode até ir para outro planeta, bem? Instruções dos Espíritos, a afabilidade e a doçura. O que eles nos dizem? A benevolência para com os semelhantes, fruto do amor ao próximo, produz a afabilidade e a doçura, que lhes são a manifestação. Entretanto, não é preciso fiar-se sempre nas aparências. A educação e o hábito do mundo pode dar o verniz dessas qualidades. Então, o mundo está cheio dessas pessoas que têm o sorriso nos lábios e o veneno no coração, não é? Que são brandos, contanto que nada as machuque, e qualquer coisa eles já revidam na hora. Quando está tudo bem, não faz nada, né? Então, se está bem de saúde, né? Se está bem economicamente, não tem problema nem com nada, está muito bem, está em paz. Mas à medida que está com dificuldade, né, por diversos motivos, qualquer irritação pode a pessoa, né, perder essa paciência. Então, esse egoísmo já fala mais forte nesse momento, né? Fala mais alto, e os diálogos passam a ser mais agressivos, ficando distante a fraternidade que Jesus espera de todos nós. Não é isso? Porque somos irmãos, filhos do mesmo Pai, não é? A essa classe pertence ainda esses homens benignos por fora e que, tiranos domésticos, fazem sofrer sua família e seus subordinados, o peso do seu orgulho e do seu despotismo, como querendo se compensar do constrangimento que se impuseram alhures. Então, eu vou dar um exemplo muito simples. Um funcionário, ele foi repreendido por seu chefe numa determinada repartição, não é? E às vezes até em frente aos colegas, e ele fica ressentido, magoado, baixa a cabeça, não responde, né? Com receio de ter uma reprimenda mais grave ou até ser despedido. Ele chega em casa, irritado, e vai descontar toda essa frustração na esposa, nos filhos, nos pais idosos que estão lá, né? Então, são consequências desse que o Evangelho está dizendo, né? Benignos por fora, mas tiranos domésticos, não é? O Espírito Lázaro concluía a lição sobre a afabilidade e a doçura. Aquele cuja afabilidade e doçura não são fingidas, nunca se contradiz. É o mesmo diante do mundo e na intimidade. Ele sabe, aliás, que se pode enganar os homens pelas aparências, não pode enganar a Deus. Realmente, o Evangelho nos pede que a gente tenha hábitos genuínos, né? Mostrar sinceridade em nossos gestos, nos nossos afetos, nas nossas ações, não é? É evidente que a gente tem que ser ponderado, usar o bom senso. É evidente, se uma pessoa não me é simpática, eu não vou ter aquela dureza de franqueza e falar para ele, eu não gosto de você, né? A gente não vai falar isso, mas você se retrai, né? E não vai procurar, né, ter uma relação que possa ter mais animosidade com aquela pessoa, né? Se a gente conseguir pelo menos não desejar mal dessas pessoas, já é um primeiro passo, né? É interessante a gente perceber isso aí, porque todos temos nossos defeitos e as nossas virtudes, todos. Então a gente tem que ter tolerância, porque a gente também gostaria que fossem tolerantes com as nossas falhas, não é isso? Então, se no plano encarnado a gente pode ainda mostrar gestos dissimulados, com intenções diferentes daquela que nós mostramos, isso é mais difícil acontecer no plano espiritual. Porque nós, espíritos, nós temos envolvido no espírito um perispírito, né? E o nosso corpo físico é uma réplica desse perispírito. Tá certo? Então, quando um médium vidente vê um espírito, ele está vendo o quê? O perispírito, não é? Com aquela forma que ele tinha da última encarnação.
Então esse perispírito, ele tem uma densidade, ele é mais brilhante, ele é mais opaco, né? Então quando ele tem até odor, né? Então quando está no plano espiritual, principalmente diante de um espírito superior, nós não podemos esconder nada dele. O espírito superior, quando ele olha para o nosso perispírito, ele já não só percebe como nós somos exatamente, mas ele pode ainda ver encarnações nossas anteriores e fazer um balanço do nosso estado, como é que a gente está. Então, aqui você pode até dissimular. E nós percebemos que é muito comum, infelizmente no dia a dia, uma pessoa quando chega numa loja, se ele está muito bem vestido, ele é atendido às vezes diferente daquele que não está tão bem vestido. A aparência, a polidez, muitas vezes, né? E se a pessoa está envolvida ainda com dinheiro e com poder, isso encobre muitas vezes os malfeitos e defeitos da pessoa. Ao passo que no plano espiritual, ninguém vai perguntar quem que você é, qual que é o seu título, que cargo que você fez, que você executou, nada. Simplesmente, o que você fez, né? Com as pessoas que você conviveu, com a sua família, no seu ambiente de trabalho, você acrescentou alguma coisa, você melhorou, né? Você melhorou naquele culto que você participava, ou na Igreja Católica, ou nos nossos irmãos protestantes, ou na doutrina espírita. Aquilo serviu para melhorar você? Você melhorou a sua condição espiritual com esses ensinamentos? Ou você ia lá simplesmente para ouvir e aquilo não alterou nada? Então, segundo Jesus, a cada um, segundo as suas obras. São as nossas obras que vão contar realmente, né, a nossa condição e vai mostrar a nossa condição espiritual. Bem, a paciência. Tá aí o bichinho que a gente conhece, dá até nervoso, né? Que você fica olhando ele vai devagarzinho. Não é? Muito lento, não é? Mas a constituição dele é essa, né? Então, perdoar aqueles que Deus colocou sobre o nosso caminho para serem os instrumentos dos nossos sofrimentos e colocar a nossa paciência à prova. Quando a gente pede, meu Deus, me dê paciência, Ele coloca a gente na sua frente para você ter paciência, para exercitar a paciência. Como é que eu vou exercitar a paciência se não é nas relações com as pessoas? Não tem jeito. Eu sozinho sou tranquilo, sou paciente, mas à medida que eu abro a boca, né, para falar com alguém, eu posso ser impaciente. Tá certo? Então, recomendar paciência aos outros diante das dificuldades é muito fácil, né? Difícil é sermos pacientes no dia a dia, né? Porque cada novo dia enfrentamos situações que nós não fomos pacientes às vezes, né? Se não formos pacientes e tomarmos atitudes impensadas, podemos até nos arrepender mais tarde. É comum acontecer isso. Meu Deus, por que eu falei aquilo para a pessoa? Se eu tivesse pensado melhor, eu não estaria agora, né, com essa dor no coração, né, eu diria quase um remorso, né, de não ter falado aquilo. Eu poderia ter pensado melhor. Não é isso? Acontece com a gente. Só que a gente não pode ficar também se remoendo nesse remorso, né? O que eu posso fazer, tá certo? Para reparar isso. Procurar a pessoa, falar, olha, fulano, eu fui muito grosseiro com você, não podia ter dito aquilo, quero que você me perdoe, não é? Com sinceridade, não é? Não para acalmar a consciência, mas tem que ser com sinceridade, pedir realmente desculpas com sinceridade, né? De um modo geral, nós sabemos que todas as famílias têm parentes difíceis de lidar e que estão próximos de nós, não é isso? Tem alguma família aqui, alguém que tem uma família que não tem nenhum problema? Levanta a mão. Ninguém levantou a mão, que interessante, né? Todos têm. A questão é como nós lidamos com isso. Quando tem uma discussão familiar, como é que eu me comporto? Eu procuro a concórdia, eu quero colocar mais lenha na fogueira. Como é que eu faço? Né? Eu vou tentar apaziguar, resolver o caso, vamos discutir em conjunto para resolver. Né? Então, se nós estamos em família, meus irmãos, esse é o objetivo, é o aprendizado. E ali estão espíritos endividados uns com os outros. Pai, com filho, com esposa, com irmãos. É ali. Nós temos que acertar isso. Não é? Então, temos sim, ter paciência,
né, para entender que todos temos as nossas limitações, as nossas dificuldades, né, problemas tanto no plano material como no plano emocional. E é bom também observar que muitas vezes o parente difícil somos nós. Será que a gente pensa nisso? Né? Será que a gente pensa nisso? Olha, eu estou tendo lá uma intriga com o meu cunhado, né? Mas será que não sou eu que estou sendo difícil? Né? A gente geralmente põe culpa no outro. Né? Então pensar, refletir, né? Como é que nós somos com relação nessas relações, né? Se eu não sou o parente difícil que dá trabalho para os outros. Bem? Coragem, amigos. O Cristo é o vosso modelo. Ele sofreu mais do que qualquer de vós e não tinha nada a se censurar. Enquanto que vós tendes vosso passado a espiar e vos fortalecer para o futuro. Sede, pois, pacientes, sede cristãos. Essa palavra encerra tudo. Um espírito amigo. Então, ele nos lembra a figura de Jesus. Jesus é um espírito puro. O espírito que chega num grau de Jesus, ele não tem nada o que espiar, não é? Ele já é um espírito puro, em bondade, em conhecimento, em tudo, né? E ele se sujeitou a descer aqui nesse nosso planeta de provas e expiações para auxiliar a nossa evolução espiritual. Qual que foi o objetivo de Jesus e outros luminares que vieram no planeta? Para dar um avanço na humanidade. Olha, vamos melhorar essa condição. E derramou suas bênçãos a todos, incondicionalmente, né? Jesus não tinha nada a espiar, passou momentos difíceis aqui para deixar seus ensinamentos a todos nós, né? Então não podemos reclamar, porque ainda somos espíritos que nós precisamos ainda muito aprender, né? Temos um grande caminho pela frente, já estamos melhores do que nós já fomos. É isso? Mas hoje estamos plantando o nosso futuro de amanhã. É essa vida aqui que nós estamos preparando, né, para a próxima. Então é bom de sempre pensar nisso, né? Não com agonia, com ansiedade, mas com naturalidade. Então, nós criamos muitos conflitos com irmãos nossos também nessa caminhada, né? E agora, eles podem, lógico, como já disse, estar na nossa família. Precisamos sim buscar, né, esforços nossos, nas nossas preces, pedir sim paciência, pedir tolerância e harmonia com todas as pessoas que nós convivemos na nossa casa e nosso ambiente de trabalho. Obediência e resignação. O que o Evangelho diz isso? A obediência é o consentimento da razão, a resignação é o consentimento do coração, né? Obediência tem um apoio da razão. Se nós obedecemos sem raciocinar, naturalmente será um gesto de fanatismo. Isso acontece. As pessoas às vezes vão atrás de uma seita, né, sem pensar. O líder religioso, eu vou colocar esse religioso entre aspas, ele vai simplesmente, né, mostrar coisas mirabolantes e a pessoa fica hipnotizada e vai atrás daquilo e não pensa, né? Será que é racional isso, né? Isso infelizmente já aconteceu na nossa história de grupos grandes cometerem suicídio porque algum líder falou que era a hora. Quando passou o cometa, né, também deu isso, né? Veio o cometa Halley, esse cometa vai levar as almas todas, nós vamos acabar com as nossas vidas para ir acompanhar esse cometa. Quer dizer, é um absurdo, mas tem pessoas que infelizmente não percebem e vão atrás desses líderes, não é? E o líder garantido nosso é Jesus. Ele é o nosso guia garantido, não tem saída, né, para nós. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele próprio disse, ele é o nosso líder que nós devemos seguir, sim. Não é? Então, temos sim, como disse, mas se nós obedecemos sabendo o que é que estamos fazendo, é isso? Sem dúvida alguma é o adequado. E Francisco de Assis, ele nos diz, Senhor, fazei de mim um instrumento da tua paz. Olha só, veja como, né, é um espírito evoluído como Francisco de Assis.
um exemplo de humildade, tá certo? Então, há confiança, tem que ter confiança nos desígnios do nosso Criador. Se Deus é inteligência suprema, amor supremo, justiça suprema, o que está acontecendo conosco não é culpa de Deus. Deus não castiga, Deus não pune. Nós sim que às vezes tomamos caminhos equivocados, que precisamos reparar, porque Deus criou as suas leis, as leis divinas, não é isso? E nós temos que segui-las. O nosso sofrimento é quando nós saímos dessas leis divinas, tá certo? Então, e o próprio Evangelho traz, né? Lei do progresso, do trabalho, lei da justiça, do amor e tantas outras. Essas são as leis divinas, né? As leis de Deus estão na nossa consciência. O orgulhoso e o egoísta não conseguem ser obedientes, não é? Já a resignação significa que a criatura, com humildade, né, compreende e aceita a situação que a vida propõe para ela, sem reclamar ou culpar Deus pelas dificuldades que está passando. Ter fé e saber que os sofrimentos, todos os sofrimentos são passageiros. Não existe sofrimento eterno. Não existe, né? Apenas as nossas conquistas, os nossos conhecimentos, as virtudes que conseguimos são para sempre, essas sim. Mas as nossas mazelas, né, o defeito que nós achamos que temos, isso com o nosso esforço vai ficando para trás, não é? A cólera, isso é uma coisa também muito triste, né? Eu vou dizer, eu nunca vi uma pessoa encolerizada, felizmente, sabe? Eu nunca mais já soube de casos, né? Que a pessoa, depende, ele perde totalmente, fica tão irritado, tão com raiva que fica totalmente descontrolado, desequilibrado, né? E aí o que diz o Evangelho? Procurai a origem desses acessos de temência passageira, que vos assemelham aos animais, fazendo-vos perder o sangue frio e a razão. Procurai e encontrareis, quase sempre por base, o orgulho ferido. Olha aí. O Evangelho está dizendo. O orgulhoso, por se sentir superior aos outros, ele se sente mais superior aos outros. Quando ele é contrariado, ele não aceita isso, que alguém possa estar com a razão e não ele. Então ele põe aquilo na cabeça, aquela ideia, né? Olha, é isso que vai acontecer. Se alguém fala, não, fulano, mas não é assim, aí ele começa a se irritar. Se alguém mais também fala da mesma coisa, fala, não, fulano, você não está com razão, aí ele vai ficando mais inflamado e sim, pode chegar, né, como diz ali, na cólera. Por quê? Porque ele tem um orgulho ferido, como está dizendo, né? Porque ele se acha acima dos demais e isso o irrita, isso se sente ferido e isso pode levar sim a essa destemperança, a esse desequilíbrio, excesso, né, excessivo, que é a cólera. Em seu frenesi, o homem colérico ataca tudo, a natureza bruta, os objetos inanimados, que quebra porque não lhes obedecem. Né, se irrita e começa a chutar, bater, derrubar as coisas, não é? E aí eles dizem, se nesses momentos pudesse se ver com sangue frio, teria medo de si ou se acharia ridículo. Que julgue por aí a impressão que deve produzir sobre os outros. Né? Realmente deve ser assustador ver alguém encolerizado. Né? A cólera também não resolve nada. Altera a saúde, compromete a vida. O colérico é sua primeira vítima. É o primeiro. Mas uma outra consideração deveria, sobretudo, detê-lo, o pensamento de que ele vai tornar infeliz as pessoas que estão em volta dele, as pessoas que são do seu círculo familiar. Será que ele está querendo o mal dessas pessoas? Não, necessariamente. Mas a sua atitude, né, pode deixar um desgosto naquele momento com os entes queridos, tá certo? Então, há uma desarmonia, né? É um desatino, né? Cometer um ato que tivesse que censurar depois, se arrepender, como já comentamos, na sua vida depois.
né? Tomar uma atitude, ficar totalmente irritado e ao mesmo tempo criar um desgosto com um familiar, e acontece muitas vezes de um ente querido sair da família, né? É comum acontecer isso, um filho ou um irmão, sai da família porque teve um desgosto grande ali, não é isso? E esse não é o objetivo da gente viver junto. Nós sabemos das nossas diferenças individuais, todos temos diferenças individuais, o ser humano é único, não tem outro igual. Nem os gêmeos, né? Todos são diferentes, mas sabendo dessa diferença, nós temos que procurar respeitar essas diferenças e viver juntos, não é? O espírito Hahnemann, o que é Hahnemann? Um espírito muito importante, é isso? Foi contemporâneo de Kardec, é o criador da homeopatia, né? O homem inclinado à cólera se desculpa quase sempre com o seu temperamento. Antes de se considerar culpado, ele reputa a falta ao seu organismo, acusando assim Deus de suas próprias faltas. É ainda uma consequência do orgulho, que se encontra misturado a todas as suas imperfeições. Quer dizer, culpa o próprio físico. Então, se Deus criou o meu físico, a culpa não é minha, né? Foi Deus que criou assim. Então, eu sou assim, eu fico colérico por causa do meu corpo. Então a culpa não é minha, a culpa é de Deus. Então uma pessoa, se for analisar friamente, uma pessoa de físico avantajado não significa que é violento. E nem uma pessoa de corpo frágil significa que é pacífico. Tá certo? Então, o nosso corpo não determina a nossa personalidade, né, e caráter. Isso? Não podemos também, tem outro ditado que é muito comum, a pessoa dizia assim, né? Diante de um ato imoral, a pessoa fala assim, eu não pude evitar porque a carne é fraca. Não existe carne fraca, existe espírito fraco. É isso? Espírito que ainda não está, né, equilibrado, espírito que precisa melhorar muito. Então não culpar o nosso corpo, não culpar o ambiente que nós vivemos, e sim a nossa condição pessoal. É isso? Não devemos esquecer que um diamante jogado num lodo, ele continua sendo diamante. É isso? Ele não vai virar lodo. Ele tem a sua personalidade de diamante. É isso? Então nós não podemos entrar num ambiente que é negativo e ficar negativo como um ambiente, não. É isso? Eu tenho que perceber que eu estou ali por necessidade, mas eu não posso me envolver emocionalmente naquele ambiente desequilibrado. Isso a gente percebe na literatura espírita, quando André Luiz, seus mentores, vão visitar ambientes muito pesados, violentos, com espíritos sofredores, eles vão lá, mas mantêm o equilíbrio, vão lá para auxiliar. Se ele desequilibra, ele não consegue auxiliar aquelas pessoas que estão lá, aqueles espíritos. Tá bem? É difícil? É muito difícil, fazer isso, mas que a gente possa sim não culpar ninguém das nossas faltas, O corpo não dá cólera àquele que não a tem, como não dá aos outros vícios. Todas as virtudes e todos os vícios são inerentes ao espírito, continua Hahnemann. Sem isso, onde estaria o mérito e a responsabilidade? O homem que é disforme não pode se tornar direito, porque o espírito nada tem com isso, mas pode modificar o que é do espírito quando tem uma vontade firme. É isso? Então, a experiência nos mostra o poder da vontade. O homem que tem vícios não precisa se manter vicioso. Ele pode se corrigir sempre. De outra forma, a lei do progresso não existiria para o homem. Muitas vezes uma encarnação é pouco. É muito pouco para a gente resolver um mau hábito nosso. Tentamos, durante a vida. Vamos supor que eu seja muito vaidoso, e eu vou tentando, mas não tem jeito, sabe? A vaidade pode ser uma vaidade física, também pode ser uma vaidade intelectual, do que eu sei, que eu tenho conhecimento, então eu sou vaidoso do meu conhecimento. A pessoa fica, às vezes, até arrogante pelo orgulho que ela tem do que ele sabe, Mas ele tenta fazer isso, mas não consegue resolver isso. O que acontece? Na próxima encarnação, ele vai vir numa condição diferente, ele mesmo vai pedir isso, quando ele tem consciência, para que ele possa vir numa situação que ele vai poder sim exercitar melhor e provar realmente que ele não é mais vaidoso.
tá certo? A literatura espírita está cheia de exemplos disso. Missionários da Luz tem um exemplo da pessoa que vai lá ver o próprio corpo dele, como é que vai ser o projeto do meu corpo na próxima encarnação. Ah, vocês colocaram um defeito na minha perna. Ah, sim, vai ser bom eu ter nessa condição, é porque eu preciso disso. Isso vai me deixar numa condição não tão de vaidoso, não é? Porque a beleza física também é uma grande prova, não é? Como a riqueza também é uma grande prova. E as próximas encarnações, se a gente não resolve isso, na próxima encarnação a gente vai vir numa condição para poder resolver isso, né? E os espíritos preparam isso. A espiritualidade superior organiza isso, para que a gente possa voltar naquele seio familiar para melhorar a nossa condição espiritual. Tá bem? Então, meus irmãos, encerrando agora, né, a nossa reflexão, que a cólera, o ódio, a raiva que foi tratado aqui, ressentimento e mágoa, não habitam em nossos corações. Pode até chegar, mas não fica. Sabe? Chega aquele ressentimento e já sai logo, não fica com ressentimento, com mágoa de alguém, porque isso liga a gente mentalmente a outra pessoa. Que consigamos sim acolher em nossos corações a fraternidade, a solidariedade, a tolerância, a compreensão, a paciência e principalmente o amor que Jesus nos ensinou. Certo? Muito obrigado e paz a todos.